Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Professor Belo na área, mais uma vez. Já estou aqui com a minha aguinha, garrafinha do Flamengo. Se você não é flamenguista, sinto muito, tá? Vai ter que me aturar mesmo assim. Tô aqui mais tranquilo hoje, um calor aqui no Rio de Janeiro, tô de camiseta, não quis mais botar uma blusa de manga. E vambora, galera, vambora que é um sacrifício, sem mimimi com, essa aula tá muito grande. Se bater 2 horas, irmão, o problema é teu, tá? Quem vai fazer a prova é você, quem tem que querer é você. Eu tô aqui para te ajudar no amor no 0800, beleza? Em relação aos PDFs, espero que todo mundo tenha recebido, o pessoal que me pediu. Só me mandar mensagem aí no Instagram, no direct, que eu mando o PDF para você. Minha rede social vai estar aqui embaixo, é @professorbelo, ok? Pode me adicionar, pode me mandar mensagem. Tenho conversado com os alunos que estão me dando um feedback muito positivo. Estou gostando de ver a galera que está empenhada. Teve um aluno que me escreveu que estava estudando de madrugada. E vambora, galera, é isso aí. O outro fez até um heredograma da família lá. Falou que, a irmã, minha ex-mulher e meu ex-cunhado, e enfim, falou lá da história da família, achei mó barato. E é isso, tá? Hoje vamos para mais uma aulinha aqui, que é o seguinte: caracterização geral dos grandes grupos, ok? Isso está expresso lá no seu edital. E aí depois a gente vai falar de biologia dos vegetais e a biologia dos animais, para a gente encerrar o nosso curso, tá? Faltam pouquíssimos dias aí para a nossa prova, mas vai dar tempo. A ideia aqui é o seguinte, galera, eu vou fazer um apanhado geral nos grandes grupos que são os mais importantes reinos da sua prova que podem aparecer lá. Então eu vou falar do reino Monera, do reino Fungi, do reino Protista, do reino Animal, também conhecido como Metazoa, e do reino Plantae, também conhecido como Metafta, ou reino vegetal simplesmente, beleza? A ideia da aula, então, é a gente atacar a teoria e no final vamos resolver 11 questões de diversas bancas, conseguir algumas da FGV também, para você sentir o peso ali. E não é uma aula difícil. Agora é chatinho porque ela fica repetitiva. A gente vai ter que falar de algumas características gerais das bactérias, que está lá no reino Monera, algumas características gerais dos fungos, algumas características gerais dos protistas, protoctistas, que agora a gente chama, que são os protozoários mais as algas. A gente vai ter que falar no geral ali do reino animal e um pouquinho do reino Plantae. Lembrando que reino animal e reino Plantae, que são os vegetais, eu vou atacar um pouco mais pesado. Nas últimas aulas são aulas pesadas, complicadas, quando eu falar, por exemplo, de biologia vegetal. Eu vou falar de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, das características gerais disso aí tudo e atacar com questões, tá? Lembrando, em relação aos animais, por exemplo, os animais, você tem os invertebrados e os vertebrados. Começam desde lá de uma esponja do mar, um filo chamado porífera. Depois vai lá para a água viva, um filo chamado quinidário. Vai avançando para um plateuminto, anelídeos, sabe, nemateumintos. A gente vai avançando, moluscos. São vários filos dentro dos animais. Então, quando ele fala assim, biologia dos animais, pode cair desde uma esponja do mar até um mamífero, passando por diversos outros grupos, ou diversos outros filos. Então é muita coisa, e eu já sei como é que eu vou traçar uma estratégia para conseguir te ensinar isso em 1 ou 2 aulas no máximo com questões, tá? Para a gente conseguir condensar e termos êxito aí nas questões de prova. Lembrando que são apenas 10 questões de biologia no dia da banca lá da FGV, da prova do bombeiro. Então não acho que eles vão pegar muito pesado nessas partes de biologia dos animais e biologia dos vegetais, porque é uma imensidão de assunto, é muita coisa para ver, para cobrar 10 questões, tá? Então eu acho que vai cair 1 ou 2 no máximo, as outras 8 vão estar distribuídas em tudo aquilo que a gente já viu até o curso aqui, até o momento do nosso curso. Beleza? Então vamos lá, espero que o áudio fique legal. Qualquer coisa, se falhar, você me avisa aí a minutagem que está falhando e a gente vai dando um jeito. Bom, galera, em relação a esses 5 reinos aqui, lembra lá da última aula do Robert Whittaker, né? O Robert Whittaker, ele mostra essa classificação muito usada até hoje em relação aos 5 reinos. Monera, são as bactérias. Fungi, são os fungos. Protoctista, grava isso, tá? Protoctista aqui vai entrar algas, ok? Mais protozoários. Show de bola. Animais e vegetais. Reino animal e reino Plantae. Ou então reino vegetal. Tranquilo? Lembra que Metazoa e Metafta
tá? Metazoa para animal, metáfita para vegetal. Tranquilo? Caso apareça na sua prova esses nomezinhos aí. Aqui é só uma figurinha que eu coloquei para vocês, para que você tenha uma ideia de como que a gente agrupa esses seres vivos, né? Todos eles são constituídos por células, à exceção de quem? De quem não é ser vivo. Quem não é ser vivo que a gente estuda? Os vírus. Vírus não são considerados seres vivos. Vírus, eles não possuem, canso de falar isso, tá? Não possuem organização celular, tá? Não existe membrana plasmática, não existe citoplasma, não existe o conceito de núcleo para vírus. Vírus você estuda à parte. Agora, tudo isso que está aqui na sua fotografia, na sua frente, tudo isso daí é constituído de célula, ok? Seja essa célula procarionte ou eucarionte. Então, por exemplo, nessa parte aqui, ó, fungi, é o reino fungi. Quem estão aí? Os cogumelos. Lembra disso? Aqueles cogumelozinhos que você vê nos desenhos e tudo mais, ok? Existem, claro, dentro do reino fungi, você tem alguns grupos específicos, basidiomicota, ascomicota, quitridiomicota, existem alguns grupos específicos dentro do fungo, não é aula disso, não vai chegar nesse nível a sua prova, fique tranquilo, é só para que você saiba que os fungos estão organizados aí, o fungo que dá no pão, no fruto, aí na sua casa, beleza? O famoso bolor, né? Vegetal tá aqui, é o reino vegetal, beleza? A gente vai aprender isso mais para frente, quando a gente fechar o nosso edital na biologia dos vegetais. Eu vou falar dos 4 grandes grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são 4, beleza? Animal, tá aqui. O reino animal é muito grande, começa lá nas esponjas do mar. Lembra do Bob Esponja, daquele desenho? Pois é, ele é um porífero, ok? Lembra do lula molusco? Ó, lula molusco. A lula é um exemplo de um molusco, é outro filo. Então, quando você olhar assim, ó, poríferos, esponjas do mar, quinidários, águas vivas, plateumintos, tem, por exemplo, uma planária como exemplo, moluscos, você já deve ter ouvido falar em caracol, caramujo, beleza? No polvo, acho que você já ouviu falar também. Anelídeos, são as minhocas. Equinodermos, é um filo, estrelas do mar. Tudo isso é animal. Pô, sério? Sério. Insetos, em geral, são os artrópodes, né? Existe um filo chamado artrópoda e uma classe chamada insecta. Não vamos chegar nesse nível de detalhe, não precisa. Mas é para que você saiba que isso tudo é animal, ok? Crustáceo, quem nunca aqui comeu um caranguejo, né? Aracnídeos, existe também uma classe, né? Aracnídeos, também animais, aqui são exemplos, né? Olha aqui os peixes, ok? É um filo que a gente chama de filo cordata. Já começa um processo de formação de notocorda. Agora os animais vão apresentar uma espécie de notocorda, uma futura coluna vertebral. Tudo bem? Começa ali nos peixes, depois a gente vai avançar para os anfíbios, para os répteis, para as aves e para os mamíferos. E aí a gente encerra esse grande grupo de animais, ok? Por isso que os animais são divididos em vertebrados. Começa lá nos peixes em diante, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses são os vertebrados. E antes dos peixes, lá para trás, começando lá nos poríferos, nós temos os invertebrados. E assim a gente vai estudando, tá? Mas são muitos exemplos aí. Outro grande reino, né? Protista. Lembra disso, protista são as algas e os protozoários. Pode ver que está ali, ó, algas verdes, algas pardas, algas vermelhas. Protozoários que são ciliados, protozoários que são flagelados, protozoários que são ameboides, tudo isso são protoctistas, beleza? E você tem o famoso reino Monera, né? Onde a gente divide aí em eubactérias, conhecido como bactérias verdadeiras, como se fosse isso, e as arqueobactérias. Vocês já devem ter ouvido falar, até na última aula eu falei sobre um domínio, né? Aquilo que está acima do reino, chamado de árquea. A gente debateu sobre isso. Então, eu quero que você grave esses 5 conceitos de reinos, né? Animal, vegetal, reino fungi, reino protoctista, corrija aquilo ali, é protoctista, e o reino Monera. São esses 5 grandes que podem aparecer na sua prova. Combinado até aí? Beleza? A gente vai fazer aqui um apanhado rápido
de cada um, algumas características importantes que são cobradas em provas em relação a cada um desses reinos aí. Já é? Dá um joinha aí, dá um like, compartilha o vídeo com a galera. Você que está no final do papiro aí, na reta final, você que está descobrindo o canal só agora, irmão, esquece tudo. Tranca a porta, fone no ouvido, celular, bota no 2x, escuta a minha voz rápido e vamos que vamos. Já pensou se é a biologia que vai fazer diferença para você na prova? Aquela questãozinha marota? Vamos lá, vamos começar pelo reino Monera, tá? Que são o quê? As bactérias. O que nós temos que levar para a prova de conhecimento a respeito de bactéria? As características gerais dela. Primeiro, qual é o tipo de célula de uma bactéria? Aí você tem que voltar lá nos meus primeiros vídeos. São seres procariontes. Galera, só existem 2 tipos de células no planeta descobertos até hoje. Ou a porcaria da célula é procarionte, ou a porcaria da célula é eucarionte. Não tem outro tipo. Ou é bola ou é búlica, ou é procarionte ou é eucarionte. Uma célula procarionte, ela não vai ter uma estrutura chamada de núcleo. Não vai ter. Então, o material genético das células procariontes, né, por exemplo, aqui representadas pelas bactérias aqui no reino Monera, esse material genético ele fica disperso no citoplasma da célula. Ele fica meio que solto. Então, é a grande característica do reino Monera, que são as bactérias. São células procariontes. Como é que funciona a organização celular? Será que quando eu olho uma bactéria, eu vejo um grupamento de células, são multicelulares, pluricelulares ou são unicelulares? Elas são unicelulares, pessoal. Unicelular. Então, você olha uma unidade de célula. Ah, Belo, mas eu já fiz aula de bacteriologia na faculdade, eu já tive a oportunidade de ver uma lâmina, eu vi bem um monte de bactérias juntinhas assim, estafilococcus, streptococcus, igual tá aqui na sua figura. Eu sei, meu filho, eu sei. Mas isso aí, quando você estuda isso, você acaba vendo o formato dessas bactérias na microscopia. O que você precisa lembrar, sarcina, esses nomes que a gente vê lá, streptococcus e por aí vai, bacilos, você tem que entender que você está vendo uma unidade de célula apenas. Então aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho a segunda, aqui eu tenho a terceira, aqui eu tenho a quarta, né, a quinta, a sexta e por aí vai. Entende o que eu quero te dizer? Por isso que eles são unicelulares. Você até pode juntá-los, concordo, mas eles são unicelulares, é apenas uma célula. Perfeito? As bactérias são assim. Outra coisa importante, isso aqui cai em prova, tá? A forma de nutrição. As bactérias representantes aí, as grandes representantes do reino Monera, a forma de nutrição delas é a autotrofia. A gente pode dizer que elas são autotróficas ou autótrofas, pode falar assim também, que quer dizer o quê? Que a bactéria consegue produzir o seu próprio alimento. Ela consegue sintetizar o seu próprio alimento através de um processo metabólico. Agora, essa bactéria ela pode ser também heterotrófica ou heterótrofa. Você pode escrever de qualquer forma na sua prova, né? Na verdade, já vai estar escrito lá para você na questão. Mas todo ser vivo que for heterotrófico é porque ele não consegue sintetizar o seu próprio alimento. Ele vai precisar buscar esse alimento no meio ambiente, na natureza. Então, por exemplo, uma bactéria heterotrófica é uma bactéria que, por exemplo, vai decompor o meu corpo quando eu morrer. Porque no dia que eu morrer, que meu corpo estiver lá sendo sepultado e for para debaixo do caixão lá, do solo, uma hora os fungos, depois a gente vai falar sobre eles, os fungos e as bactérias vão acabar me decompondo. Então, se alguma bactéria presente no meu corpo, o que caiu aqui? Se alguma bactéria presente no meu corpo necessitar da nutrição da matéria orgânica que está no meu corpo, pode ter certeza que ela vai ser uma bactéria heterotrófica. Agora, se tiver uma bactéria no mundo aí, que tá tranquilona, nem precisa buscar alimento, às vezes até com luz ou com qualquer outra substância orgânica, ela consegue fazer algum processo de metabolismo, uma quimiossíntese, alguma coisa, e sozinha ela consegue produzir a energia dela, você vai chamar ela de autotrófica. Beleza? Show de bola.
A reprodução das bactérias pode ser sexuada ou assexuada. Cuidado com isso aqui. Via de regra, as reproduções bacterianas são assexuadas, tá bom? O que quer dizer uma reprodução assexuada, Belo? É uma reprodução que não envolve gameta, tá? Eu preciso de gametas masculinos e femininos que se encontram, via de regra, para formar um zigoto, né? Um futuro embrião. Então, por exemplo, um homem e uma mulher se encontram, têm a relação sexual, sêmen, né? O espermatozoide, que é a célula masculina, encontra um ovócito secundário. Nisso que ele encontra o ovócito secundário, ele fecunda esse ovócito vira um óvulo, e aí você tem a formação de um zigoto, vai nascer um filho ali. Tudo bem, todo mundo sabe disso. A questão é a seguinte, bactéria, por mais que ela não tenha vamos botar assim, um gameta, a biologia já entende que existe uma possibilidade de haver uma reprodução sexuada. Cuidado que reprodução sexuada não quer dizer sexo, tá? Por conceito, é o encontro de gametas. Mas é possível, hoje em dia, que exista o encontro de uma bactéria com outra, onde elas acabam trocando o material genético. Isso funciona da seguinte forma. Eu tenho uma bactéria aqui, bactéria A, eu tenho uma outra bactéria aqui, bactéria B. O que tem acontecido hoje em dia é o seguinte, essa bactéria A, ela emite uma projeção da sua membrana para encontrar com a bactéria B, que também emite. Eles chamam isso aqui de peeling, tá? Peeling sexual. E aí, nesse encontro, o DNA que está na bactéria A e o DNA que está na bactéria B, eles acabam trocando informações. Isso gera maior variabilidade genética para essas bactérias. Então, se entende que esse tipo de reprodução é sexuada, ok? Por conta dessa variabilidade genética. A reprodução assexuada, ela não gera variabilidade genética. É sempre o mesmo DNA que está se replicando. Geralmente é por bipartição. Essa bactéria acaba se dividindo, se multiplicando, se proliferando. Por exemplo, você pode pegar uma pneumonia, cada vez mais você vai tossindo, vai ficando mais abatido, com febre, por aí vai, com falta de ar. Infelizmente, pneumonia, inclusive, mata. Beleza, pessoal? Teve até agora uma jogadora de vôlei recente aí que morreu de pneumonia, tá? Muito famosa, inclusive. Meus sentimentos a todos aí. Então, eu quero que vocês tenham essa compreensão de uma reprodução assexuada, que não envolve encontro de gametas, para uma reprodução sexuada. Beleza? Como é que uma bactéria pode respirar? Reino Monera. Respiração aeróbia. O que é isso, uma respiração aeróbia? É aquela respiração que utiliza o O2, o gás oxigênio. Beleza? Pode ser também uma respiração anaeróbia. Olha o prefixo de negação. Anaeróbia, irmão. Não vai utilizar oxigênio. Sério? Sério. Por exemplo, existem bactérias que são aeróbicas. Já citei aqui. Existem bactérias que são anaeróbicas, ou seja, elas não vão usar oxigênio de jeito nenhum, tá? E existe o que a gente chama, que está aqui escrito, anaeróbia ou anaeróbica facultativa. Facultativa é faculdade. Você usa ou não, é a faculdade. Você tem a faculdade de utilizar aquele gás ou não. Então, quando uma bactéria é anaeróbia facultativa, ela pode ou não usar o oxigênio. Tá? Aqui eu tenho exemplos, vou citar um exemplo para você. A Escherichia coli e a Staphylococcus são exemplos de bactérias anaeróbias facultativas. Então, na presença de oxigênio, ela pode usar esse oxigênio. Na ausência de oxigênio, ela vive do mesmo jeito. Tranquilo? Essa é a ideia. E aqui um plus para vocês, tá? Eu trouxe um detalhe a mais aí, que é o seguinte. Existe uma classificação que eu acho que não vai cair na sua prova, mas eu estou colocando por desencargo de consciência, que é a classificação em bactérias gram-positiva e em bactérias gram-negativa. Tá lá, gram mais e gram menos, tá? Quando eu falo isso, esse tipo de classificação na faculdade isso é terrível. Ela envolve a famosa coloração de gram. A gente lá na faculdade pinga um corante lá, pingou na lâmina, a gente fica olhando aquilo ali no microscópio e dependendo da coloração, a gente sabe se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Mas, what the porra is that, né? O que é isso? O que essa de ser gram-positiva, ser gram-negativa? Como assim? Isso tem a ver, pessoal, com uma estrutura que você tem que conhecer na sua prova,
que é a parede celular. Quando você analisa uma célula procarionte bacteriana, obviamente, você vê a membrana plasmática, mas existe uma parede celular, algo a mais. Essa parede, ela é composta de uma substância feia, um nome horroroso, chamado de peptídeo-glicano, ok? A questão é a seguinte: dependendo da espessura dessa camada de peptídeo-glicano lá na parede celular, você vai definir se essa bactéria é gram mais ou gram menos. Beleza? Então, por exemplo, olha como é que isso aqui é fácil. Cadê você? Aqui, ó. O peptídeo-glicano está aqui. É essa camada que eu estou pintando de vermelho aqui no meio. Tá conseguindo entender? Deixa eu falar mais perto aqui do microfone. Ó, percebeu que eu fiz um rabisco vermelho bem no centro ali? Pois é, tá? Essa camadinha que eu estou rabiscando de vermelho é a minha camada de peptídeo-glicano. É uma camada bem fina. Tá bem fininho, mas tá ali. Ok? Isso, por ser fino, eu vou dar o nome de gram negativa. Agora, olha a diferença. Tá vendo que aqui embaixo está escrito também o espaço de proteoglicanos? Essa camada proteoglicanos, peptídeo-glicanos, está muito mais espessa. Ó. Vou começar a pintar ela de vermelho para você ver como que ela é mais espessa. Ó. Quem é que está mais grosso? É a camada que eu estou pintando aqui agora, essa aqui de baixo, ou é a de cima? É a de baixo. Então, galera, grava isso. Bactérias gram positiva possuem uma camada de peptídeo-glicano mais espessa, maior, tá? Peptídeo-glicano é um composto orgânico, beleza, pessoal? E bactérias gram negativa possuem essa camada de peptídeo-glicano mais fininha. É só isso. É isso que define, e a própria coloração da bactéria fica diferente lá no microscópio, tá bom? Show de bola, vamos avançando, top de linha, vamos lá. Vamos para o segundo caso aqui, galera, beleza? Não desista, tá chegando a hora, reino fungi. Reino fungi, então falamos das características do reino monera, vamos atacar agora as características do reino fungi. Olha como é que é fácil. Reficofage, né? Estamos em reino ainda. Reino fungi. Fungos. F de fungi, F de fungos. Acabou. Vamos trabalhar os fungos agora. Quais são as características desse tipo de ser vivo? Primeiro, são organismos heterotróficos. O que quer dizer organismos heterotróficos? Ou também, como está escrito aí, heterótrofos. São aqueles organismos que precisam buscar o seu alimento na natureza. Então o fungo tem que atacar uma banana, o fungo tem que atacar uma tangerina, o fungo vai atacar um pão, ele vai deixar aquele teu pão plus vita com bolor. Você já deve ter chegado em casa, putz, mano, fui comer aquela laranja, pô, dei mole, 4 dias a laranja aqui, quando eu fui pegar tá com fungo. Quem nunca? Né? Então assim, biscoito mofado, por quê? O fungo, ele tem essa necessidade de buscar o alimento. Ele sozinho fica ali, ó, vivinho, ele não fica, ele vai morrer. Então, isso é o conceito de heterotrófico, ok? Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Cuidado, o que é isso? Se você pegar um fungo e botar no microscópio, se você enxergar uma célula só, aquele fungo é unicelular. Mas eu posso ter um fungo formado por mais de uma célula? Sim. Aí ele vai ser um fungo o quê? Pluricelular. Pluricelular. Tranquilo? Esse detalhe de uni ou pluricelular. Diferente da bactéria, né? A bactéria só pode ser unicelular. Putz, grila. Molhou a minha mesa digitalizadora aqui. Vambora. Vambora que não vai queimar, não. Podem se reproduzir de forma assexuada. Ah, Belo, já entendi. Fungo se reproduzindo de forma assexuada é porque não envolve gametas, correto? Perfeito, não envolve gametas. Mas ele também pode se reproduzir de forma sexuada. Aí, via de regra, pessoal, fungo a gente usa muito os esporos. Eu não sei se você sabe, o fungo, se você soprar assim, ó, se você pegar aquela laranja toda podre que tá com fungo, ou aquele pão, e ó, deu uma soprada, tu vai espalhar o esporo para frente, filho. Aí seria uma forma de reprodução também sexuada. Às vezes um fungo encontra com o outro, tem possibilidade de ter reprodução sexuada aí através das hifas também, ok? As células do fungo são eucariontes.
Belo, o que é isso, filho? Rápido e fácil. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Célula eucarionte tem que ter núcleo. O material genético está lá dentro, protegido por uma membrana conhecida como carioteca ou membrana nuclear. Beleza? Bisu importante para fungo na sua prova. Eles são importantes para a decomposição de matéria orgânica. Eles são importantes na própria alimentação. Todo mundo aqui já deve ter comido aí um champignon, né? Uma massinha maneira aí. Um fungo é sempre importante nesse sentido. Beleza? Toma cuidado que essa estrutura pode aparecer na sua prova. São estruturas conhecidas como hifas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Teve um vídeo que eu dei um pitaco sobre hifas, tá? Essas hifas são estruturas filamentosas, pessoal. Essas estruturas filamentosas, microscópicas, fininhas, estão representadas aí nessa fotinha que eu consegui para vocês, ajudam muito o fungo na alimentação, na sua forma de nutrição, ok? Os fungos usam essas hifas fininhas para penetrar nos alimentos e conseguir subtrair dali o seu substrato, né? A sua matéria orgânica, e ajuda também na hora da reprodução, pessoal. Tá? O corpo de frutificação muitas vezes vem ali dessas hifas, tudo bem? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrando, essas hifas, elas podem ser de dois tipos. Essas estruturas podem ser de dois tipos. Até teve um aluno que falou comigo agora, comentou no vídeo, será que as hifas podem ser consideradas igual raiz de planta? Não é que ela é uma raiz de planta, não é, mas por uma analogia é como se fosse isso, porque ela vai usar as hifas para sugar, o fungo vai usar as hifas vão usar as hifas para sugar esses nutrientes, tá? Seja de um alimento qualquer, de uma fruta, ou do próprio solo, tudo bem? Ou de um tronco de uma árvore, como a gente às vezes vê uma árvore derrubada e tem lá essa figura aqui, que a gente chama de basidiomicota, tá? É um grupo de fungos específicos que adoram estar ali nos troncos das árvores, o famoso cogumelo, né? Então é isso que eu queria que vocês soubessem. Essas hifas podem ser cenocíticas ou elas podem ser hifas septadas, ok? Esses filamentos, se eles tiverem pequenos septos, a gente diz que é uma hifa septada. Tem até o nome de septo ali, eu não sei se você está vendo, ó, vou pintar aqui de rosa. Tá? Existem alguns septos, tem os núcleos ali por dentro, né, com o material genético dela, tudo direitinho. Então, é um conceito que existe até para você diferenciar qual tipo de fungo que é. Tá? Hifa septada possui septo, ela é meio que dividida, e as hifas cenocíticas, elas são hifas contínuas, elas não possuem septos, inclusive elas são aseptadas, que a gente escreve também. Tá bom? É uma possibilidade aí. Show de bola, pessoal? Beleza. Belo, tem fungo que, pô, às vezes não tem esse negócio aí de hifa? Tem. Né? Quem aqui já tomou... Não posso falar isso, né? Eu ia falar uma bebida alcoólica aí. Mas, enfim. Essa aqui, ó. Levedura. Depois bota essa foto no Google aí que você vai ver. Existem fungos que não têm essas hifas. Por exemplo... fungos conhecidos como leveduras. Dá uma olhada na levedura aqui, ó. Muito importante na indústria alimentícia, tá, pessoal? A levedura. Olha aí o exemplo da levedura. Show de bola? Tá aí, parece essa bolinha aí. Muito maneira, tá? Produção da cerveja, né? Entendeu, né? Ih, delícia. Vambora. Presta atenção aqui agora, tá? Muito cuidado, danger com isso aqui. Que é o seguinte... Eu acho que se ele for colocar alguma coisa de fungo, do reino fungi, eu acho que você merece lembrar desse destaque aqui, que é o seguinte. Quando você estuda a célula fúngica, ela também tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo e a tal parede celular. Só que qual é o problema? Essa parede celular que existe no fungo, ela tem um outro tipo de açúcar, um outro tipo de polissacarídeo, conhecido como quitina. Então leva isso in your heart, no seu coração. Por quê? Qual é a sacanagem que o pessoal da banca FGV pode fazer com você? Ele vai falar assim, ó.
As bactérias, representantes lá do reino Monera, né, são células procariontes. Aí você, beleza. Olha, as bactérias possuem parede celular. E você, porra, é isso mesmo, tem mesmo. Aí ele fala assim, a composição da parede celular de uma bactéria é de quitina. Aí você, não. Quitina é para fungo, é a parede celular do fungo. Então leva no seu coraçãozinho lindo o seguinte, falou em parede celular para questões de prova no ensino médio, você vai decorar igual você decorou o seu nome. Primeiro, se a parede celular for de alguma bactéria, a composição é o peptidoglicano. Tá? Peptidoglicano. Ou peptidoglicano, ou então peptidoglicano. Pode ser também. Se ele estiver falando de fungos, essa parede celular, a composição é de quitina. Mais para frente você vai ver comigo numa aula aí que até a parede celular essa quitina, ela aparece lá no exoesqueleto dos artrópodes. Quando a gente fala, der um pitaco lá nos artrópodes, né, a gente vai aprender sobre a quitina, que faz parte ali dos exoesqueletos deles, tá bom? E se essa parede celular for de uma célula vegetal, se eu estiver falando no reino vegetal, no reino planter, aí a composição dessa parede celular é de celulose. Beleza? Que vai fabricar o papel, tá ligado? Cuidado com isso daí, tá? Então falou em fungo, você tem aí a famosa quitina como polissacarídeo que compõe a parede celular. Tá até aí grandona para você ver, ó, quitina, beleza? Demonstrada aí como componente, né, dessa parede celular fúngica. Belo esse negócio de beta 1, 3, beta-glucan... Meu irmão, esquece isso, tá? Isso aqui é bagulho de nível superior, tá? Isso aqui é pra tu chorar. Tranquilo? Show de bola. Eu trouxe umas fotinhas de uns fungos aí pra vocês. Né? Lá do pão de forma. Enfim, os basílios micotas ali. Tem orelha de pau também. Não sei se vocês já viram. Ah lá, da laranja. Eita, que nojo, né? Orelha de pau. Beleza, não tem que ficar decorando isso aí não. Agora vamos lá, protoctistas. Lembrando que é outro reino. Você vai jogar dois grupos ali dentro, algas e protozoários. Vamos ter atenção. O que a gente traz de características gerais dessa bodega aí, desse reino? Primeiro, algas e protozoários dentro desse reino protoctista são células eucariontes. Falou em eucarionte, você já está craque. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Núcleo mantendo ali o material genético protegido. Fechado, perfeito. Podem ser unicelulares, ou seja, você encontra a grande maioria dos protoctistas sendo unicelulares, ou seja, compostos de uma única célula, ou você encontra eles sendo o quê? Pluricelulares ou multicelulares, né? Onde o organismo possui várias células, ok? Obviamente, em relação à nutrição, se você pegar aqui, por exemplo, um protozoário, eu já vou dar alguns exemplos. Os protozoários são heterotróficos, mas se você estiver pensando, por exemplo, em algas, as algas já são autotróficas. As algas muitas vezes estão no oceano, conseguem fazer uma fotossíntese, inclusive elas são a base da cadeia alimentar, correto? Elas são a base de uma cadeia alimentar num ecossistema aquático, porque as algas, as microalgas fazem fotossíntese, então o processo de formação de energia para quem comer as algas e os peixes, depois quem comer os peixes, os golfinhos, as baleias e por aí vai, toda a cadeia alimentar começa com o famoso fitoplâncton, né? É quem vai começar o processo de formação, de geração de energia para toda uma sequência de animais que vão vir na sequência para conseguir consumir ali, cada um devorando uns aos outros ali na predação e por aí vai, entendeu? Então, pensa nisso. Protoctista, pensar em dois grupos que estão ali dentro, alga e protozoário. O protozoário é heterotrófico, tem que partir atrás do alimento, tem que comer alguma coisa, senão não tem jeito. A alga não, está lá no oceano, ela sozinha faz a fotossíntese dela, ela não precisa correr atrás de alimento,
ela consegue sintetizar sua própria matéria orgânica. Fechado? Reprodução dessa galera aí é uma reprodução que pode ser sexuada, com o encontro de gametas, ou assexuada, sem encontro de gametas, tá bom? Aí uma observaçãozinha de bobeira, tá? Alguns protozoários são de vida livre. Às vezes quando você mergulha num rio e por aí vai numa lagoa, você vai encontrar ali naquela água protozoários. Eles são de vida livre, eles estão ali nadando de boa, é microscópio, você não enxerga, tá? Porém, existem outros protozoários que são o quê? Parasitas, pessoal. E aí esses protozoários parasitas podem causar doenças nos seres humanos. Beleza? Aqui são alguns exemplos de protozoários. Esse aqui é muito famoso, mas muito famoso mesmo. Cai em todas as provas. É o Trypanosoma cruzi. É um protozoário flagelado, tá? Se você for olhar a foto dele aqui, ó, vou envolver ele de azul. Ele tem um flagelo aí. É porque aí ele está no meio da corrente sanguínea, tá? Essas células do lado aí são as hemácias. Ok? Esse Trypanosoma cruzi, ele é causador de uma doença, pessoal, conhecida como doença de Chagas. Tranquilo? Todo mundo já deve ter ouvido falar no barbeiro, né? Aquele inseto que pica o rosto. E aí esse barbeiro, estando infectado, ele quando pica, né, o rosto da pessoa, ele acaba defecando, a pessoa acaba coçando ali o local da picada e empurra as fezes do barbeiro para dentro da corrente sanguínea. Se essas fezes do barbeiro estiverem presentes ali, o Trypanosoma cruzi, esse Trypanosoma cruzi, ele entra na corrente sanguínea, pode alojar no coração, enfim, é mó M legal, tá bom? O nome é doença de Chagas. Outro exemplo aí, pessoal, de protozoário, tá? É o paramécio. Aí tá a figura de um paramécio, beleza? Muito interessante, é muito bonitinho um paramécio, eu já tive a oportunidade de ver no microscópio também. Ele é um protozoário ciliado, tá? Uma coisa muito interessante que talvez possa aparecer na sua prova como características, que é o que está no edital, é o seguinte: esse paramécio, esse protozoário, ele tem uma estrutura chamada vacúolo contrátil. Eu acho que eu até mostrei isso em alguma das minhas aulas. Ele fica pulsando, tá até aqui numa seta vermelha, ó, tá vendo? Como o paramécio basicamente vive em ambientes aquáticos, a água por osmose tende a entrar nessa célula. E aí ele vai ficando meio que gordo, pode até morrer, estourar e morrer. O que acontece? Ele expulsa a água através da contração desse vacúolo contrátil. Então a água entra por osmose, ele vai inchando, ele faz assim, ó, ele aperta essa não sei se você está vendo aqui essa bolinha preta aqui, né? Que eu envolvi de preto. Ele aperta esse vacúolo contrátil e expulsa a água para ele manter o famoso equilíbrio osmótico. Senão ele vai estourar. Maneiro? Show de bola. Aqui eu tenho um outro protozoário lá do reino protoctista, chamado de ameba, né? Ah, seu ameba. Todo mundo já deve ter visto um ameba aí. Beleza? Tá aí a fotografia. Show de bola? Aqui, por exemplo, é mais uma foto aí, mais um exemplo de um outro tipo de protozoário. É um protozoário que não tem estrutura de locomoção, não tem cílio, não tem flagelos, tá? Protozoário aí sem estrutura de locomoção, daqui a pouco eu vou te dar um bisu em relação a isso. Por exemplo, aí o tal do Toxoplasma gondii, tá? Representado aqui por essas setinhas, ó. São esses indivíduos aí, onde eu estou marcando as setinhas, essas estruturas aqui. São células, são protozoários causadores, por exemplo, de uma doença conhecida como toxoplasmose. Tá bom? Beleza? Protozoário, por exemplo, só para poder te dar mais uma luz aí, é o Plasmodium, pessoal. O Plasmodium também é um tipo de protozoário que não possui estruturas de locomoção, não tem cílio, não tem flagelo, tá? E aí, basicamente, pessoal, quando um protozoário não tem cílio, não tem flagelo, não tem como se locomover, a gente diz que ele é um esporozoário. Beleza? É só um macetinho aí. E para finalizar, as algas, né, pessoal? Lembra que eu estou falando de protoctista. Protoctista eu tenho que pensar em dois grupos, algas e protozoários. Então a gente vai falar agora rapidinho das algas. Nada demais. Elas são encontradas em ambientes de água doce ou salgada. Elas são realmente a base da cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos, conforme eu falei para você.
Isso aqui é o The Cat Jump, hein? Isso aqui é o The Cat Jump. Qual é o pulo do gato que você tem que memorizar? Algas, inclusive, já foram até alocadas dentro do grupo das plantas. Por quê? Porque as algas, elas são clorofiladas. Se você tem clorofila, você tem pigmento para poder fazer fotossíntese. Vai receber a luz do sol, a clorofila vai captar isso, e aí, clorofila A, clorofila B, e aí essa clorofila vai conseguir excitar os elétrons lá nos fotossistemas. Isso é uma aula pesada, não precisa saber disso, mas vai conseguir fazer a famosa fotossíntese. Beleza? Outra coisa importante aí, obviamente, algas são células eucariontes. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Fechado? Aí são umas fotinhas de algas para vocês. Eu acho que você já deve ter visto alguma delas até na praia, né? Não sei se você já viu algas vermelhas, algas verdes. Ó, algas vermelhas, algas verdes. Essa aqui eu já vi em praia. A gente chama de alga marrom, tá? Essa daqui, ó. Às vezes fica boiando até no mar assim. Às vezes vem para areia, tá bom? Show de bola. Tranquilo até aí? E aqui, pessoal, pra gente meio que fechar, é só um pitaco que eu vou pegar mais pesado quando eu for falar de fato do reino animal, onde eu falo da biologia dos animais, e depois eu vou pegar um pouco mais pesado na biologia dos vegetais. E aí a gente encerra essa caracterização dos 5 grandes grupos que podem aparecer para a gente poder fazer questões de prova. Reino animal é muito fácil. Obviamente, todos os animais são formados por muitas células, por isso que eles são pluricelulares, tá? Isso aqui é importante você gravar, um conceito que talvez você não conheça. Você que tem muito aluno aqui que às vezes me manda mensagem, calma aí, pessoal, que ele fala assim para mim: pô, Belo, eu não tive biologia no meu ensino médio. A prova do bombeiro, pô, mas tô gostando do que eu tô aprendendo com você. Cara, isso aqui é um conceito novo. Ó, no caso dos animais, a gente sabe que existem animais que são ectotérmicos, ó, ectotérmicos. E existem animais que são endotérmicos, né? O que é isso? É simples. O animal que ele é ectotérmico, ele não consegue controlar a temperatura interna dele. E a temperatura interna dele vai variar com a temperatura externa. Então, por exemplo, se o animal... Vou dar um exemplo aqui. Um lagarto, tá? Que é um réptil. O réptil, ele é um animal ectotérmico. Ele não consegue controlar a temperatura interna dele. Ele precisa de uma fonte externa de calor para elevar a temperatura dele. É por isso que às vezes você vai ver, por exemplo, um jacaré, um crocodilo, tá? Ou um lagarto, lá na rocha, lá paradão, lá pegando um solzinho, porque ele está aquecendo. Se ficar muito quente, ele vai para a sombra. Ai, agora eu tô fresquinho. Entendeu? É diferente de você. Você, por exemplo, que também faz parte do reino animal, você é um mamífero endotérmico. Você não é um réptil, você é um mamífero. Então você, meu aluno, minha aluna, que é um mamífero, você mantém a sua temperatura em 36,5 graus, por exemplo. A sua temperatura interna. 37, você fica aí. E tô com febre, aí tudo bem, foi para 39, 40, né? 42, vai morrer, né? Vai morrer. Mas assim, tá tranquilo. Se você sair da cidade que você tiver agora e for para, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, bateu 38 graus. Rio 40 graus. Eu tô no Nordeste. Eu tô em Salvador, na Bahia. Irmão, pode bater a temperatura que for. Quente pra caraca. Para não falar outra coisa. Se você medir a sua temperatura está mantida no 36,5 e 37. Você tá ali, ó. Viajei pro Rio Grande do Sul. Se tiver alguém do Sul me vendo aí. Pô, fui lá pra cidade de Tubarão. Beleza. Tá frio pra caraca, tá batendo 2 graus. Irmão, beleza, tá batendo 2 graus, tu tá até com frio. Mas se eu meter o termômetro debaixo do teu sovaco aqui, ó, e medir 36,5, 37, você tá normal. Então, endotermia é um conceito onde o animal, ele não precisa de nenhuma fonte externa de calor para manter a sua temperatura. Agora, o ectotérmico não tem jeito. O ectotérmico tem que buscar alguma fonte de calor para se aquecer ou até mesmo para se resfriar. Beleza? Respiração dos animais é sempre aeróbica, ou seja, tem que utilizar oxigênio, não tem jeito.
tá? Os animais precisam de oxigênio. E outra coisa, hein? Os animais usam oxigênio e eles liberam no processo de respiração, ó. Oxigênio puxei, soltei. Liberam o quê? CO2, gás carbônico. Olha como é que a biologia é linda. Se eu pego oxigênio e libero CO2 para a atmosfera, a planta chega aqui, pega esse CO2 e joga para dentro, através de um processo conhecido como fotossíntese. Muito maneiro, né? Esse CO2 vai ser fixado, existe uma fixação desse CO2 lá na planta. Então a fotossíntese é um processo metabólico que é o inverso da respiração. É muito maneiro isso quando você estuda. Show de bola? Beleza? Aqui é o seguinte, umas características importantes que você precisa também lembrar do reino animal é o seguinte. Dependendo do filo, lembra do reficofage? Ó, Refficofage, que a gente aprendeu na última aula. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A depender do filo que eu estiver, filo porífera, filo quinidária, filo anélida, filo molusca, filo cordada, filo artrópoda, enfim, a depender do filo que eu estiver estudando, não existe esse conceito de sistema. Não tem sistema respiratório, às vezes não tem sistema circulatório, não existe sistema nervoso. Você vai aprender isso comigo mais para frente. Tá? Então, a depender do filo do animal que eu estiver estudando, do reino animal que eu estiver estudando, não existe um sistema respiratório. Ah, então tá bom, então esse animal vive como? Simples. As trocas gasosas vão acontecer diretamente por difusão. Então, o gás oxigênio, muitas vezes, ele entra, tá, nessa estrutura corporal desse indivíduo e aí sofre uma difusão, ou seja, o gás se difunde, oxigena, né, esse indivíduo, esse animal, e depois se dissipa. É simples assim. Nós não. Nós já temos uma captação desse oxigênio para dentro. Ele passa pelas nossas vias aéreas e nós eliminamos na forma de CO2. E inspiramos novamente oxigênio e eliminamos CO2 e fica nesse ciclo. Tudo bem? Show de bola. Animal, obviamente, pode ter reprodução do tipo assexuada ou sexuada com o encontro de gametas. Lembrando, a reprodução sexuada gera variabilidade genética, sempre. Porque existe um processo chamado de meiose para formar gameta. E lá nesse meiose tem uma etapa chamada de crossing over. Ok? Não é aula disso. Agora, a reprodução assexuada, ela não gera variabilidade genética. Porque a prole seguinte possui sempre a mesma sequência genética. Então, não tem variabilidade nenhuma. Alguns animais vão ser invertebrados, nós vamos aprender alguns filhos em relação a isso. Outros são vertebrados, que é aquele que já tem coluna vertebral. Processo de ossificação, né? Show de bola? Beleza, pessoal. E para fechar, para a gente começar os nossos exercícios, não vou pausar o vídeo, eu vou direto, você que se vire. Nós temos o reino Plantae. O reino Plantae, também conhecido como reino vegetal, tá? Basicamente, as células também são eucariontes. Tudo aqui é ser vivo, tá, pessoal? Eu estou falando, tudo aqui que eu falei tem estrutura celular mesmo. Você consegue enxergar no microscópio. Claro que uma planta você vê aqui. Só olhar para a tua calçada aí que vai ter uma planta. Mas, se você analisar uma estrutura na célula, você consegue ver direitinho isso no microscópio. É uma célula eucarionte. As plantas são formadas por muitas células. Então, são multicelulares. Tá? São seres autotróficos, ou seja, realizam a fotossíntese, conseguem através da fotossíntese fabricar, sintetizar a sua própria matéria orgânica para crescer, ok? Geralmente, claro, né? Não é geralmente, mas graças a Deus, são seres o que, como características imóveis, né? Não, as plantas não se mexem. No dia que se mexer, você sai correndo. Ah, mas ventou. Ventar, tudo bem. Agora, sai andando aí, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Presença de celulose. Parede celular de vegetal é composta de celulose.
presença de clorofila, que é o pigmento que consegue captar a luz e realizar a fotossíntese, ok? Realizam fotossíntese. E a reprodução das plantas pode ser sexuada ou assexuada. Nós vamos ver isso também quando eu falar na biologia dos vegetais. Beleza, pessoal? É isso. Aqui eu trouxe um quadrinho, quer ver? Tem um quadrinho maneiro que nós vamos aprender, bem legal, nas próximas aulas, quando eu falar de biologia vegetal, que é para você lembrar dos 4 grandes grupos de plantas, tá? As plantas, elas são divididas em 4 grandes grupos. Briófitas, que eu estou pintando de amarelinho ali, você depois vai aprender comigo. Aí, na sequência evolutiva, vem as pteridófitas, que são plantas que passam a ter vascularização, é onde surge o xilema, o floema. Os primeiros vasos condutores de seiva bruta elaborada surgem aqui, na pteridófita, que tua mãe tem em casa, né? Aquela samambaia, todo mundo já viu uma samambaia, né? A briófita não tinha. Briófita é uma planta muito pequenininha, não tem nem vaso condutor. São plantas avasculares. Eu vou trabalhar isso com vocês melhor na última aula lá, na reta final aí, quando eu falar de biologia vegetal. Beleza? Então, a briófita, tadinha, não dá pra nada. Depois, pteridófita, opa, já começa a ficar maior, porque já começa a surgir os vasos condutores. Depois a gente fala de outras características. Pteridófita, não tem semente nenhuma ainda, tá? Só tem vaso condutor, já são plantas vasculares, mas não tem semente. Avançou no tempo, plantas gimnospermas, o tal pinheiro do Paraná, não sei se vocês já viram. Continua tendo os vasos condutores, já começa a ter semente nua. O famoso pinho. Vocês já devem ter ouvido falar em pinho. Uma árvore chamada pinheiro. Digita aí no Google, que você vai ver. Né? A semente está exposta. É uma semente nua. Mas já ajuda. Já começa a produzir pólen. Já ganha maior... como é que eu posso dizer? Ela ganha uma maior capacidade de dispersão. E aí, meu irmão, vem aquilo que é para destruir o Brasil e o mundo. Surgem as angiospermas. Essas daqui são boladas. Por quê? Elas também já têm os vasos condutores, só que, meu irmão, ela vem com um conceito chamado semente. Ela passa a ter uma semente, só que, qual é o detalhe? Qual é o plus? Tem semente igual a gimnosperma, só que essa semente ela está protegida por uma estrutura muitas vezes carnosa e deliciosa, que é o fruto. Entendeu, irmão? Então, quando tu come uma uva, tu tá comendo um fruto que tem o caroço é a semente. Isso facilita muito a vida das angiospermas. Ela passa a desenvolver uma estrutura muito linda chamada flor para atrair polinizador. Meu irmão, é mó barato. Quando a gente tem aula de biologia vegetal, é mó barato. Tá? Eu confesso que eu não sou muito fã de botânica, não. Tá? Mas cai em prova. Tem que ficar lá falando de xilema, de floema, mas vamos embora. Vamos fazer nossas questões para ir embora? São 11, tá? Pausa. Ó, respira, vai lá na cozinha, pega uma água, volta e fala, vamos embora, nego, vamos comigo. Primeira questão. Na divisão dos seres vivos em 5 reinos, qual deles é o mais inferior por conter organismos dotados aí de organização mais simples? Vamos lá, o que é o mais simples possível quando a gente pensa até numa estrutura celular lá nos reinos? É um monera, é um protista, ou um protoctista, né? É um fungo, é um fungo, é um reino metáfita, que são os vegetais, ou é o metazoa, que são os animais? Qual que é o mais simplesinho de todos? Galera, o mais simplesinho de todos, por incrível que pareça, a estrutura celular mais fácil de você estudar é a monera. Porque a monera, o reino monera, representa basicamente células o quê? Procariontes. E as células procariontes, pessoal, elas são muito simples, tá? As células eucariontes são muito mais complexas de serem estudadas. Tranquilo? Então, o mais tranquilinho são as bactérias mesmo, tá? Mata pra caramba, tá? Mata muito ser humano aí, bactéria, mas quando a gente estuda e faz uma análise da célula, realmente a organização é muito mais simples, ok? Membrana plasmática,
citoplasma, não tem núcleo, tem só uma parede celular, e é isso, tá bom? O material genético fica disperso, esse é o conceito aí. Foi então questãozinha 1 aí só para aquecer neurônio. Questãozinha 2. Considerando que todos os seres vivos necessitam de uma fonte de carbono para construir suas moléculas orgânicas. Lembra que molécula orgânica tem a ver com carbono, né, pessoal? Tem a ver com glicose, né? C6H12O6. Olha o carbono aí. Então vamos lá. Considerando que todos os seres vivos necessitam de uma fonte de carbono para construir as suas moléculas orgânicas, a diferença essencial entre autotróficos e heterotróficos, respectivamente, é o quê? E aí, o que vai diferir, o que vai diferenciar um ser vivo ser autotrófico, ou seja, produzir o seu próprio alimento, ou ele ser heterotrófico, que ele tem que correr atrás do alimento dele, tem que comer, senão ele morre. Qual é a jogada? Como é que eu penso nisso aí respectivamente? Vamos lá, qual é a diferença essencial? E aí, um organismo autotrófico ou autótrofo, ele vai usar um carbono orgânico, e aí o heterotrófico ele usa um carbono inorgânico. Ou como é que vai ser isso aí? Usa um carbono inorgânico e orgânico, usa um carbono que está na água, o outro usa do ar, um usa metano, o outro usa gás carbônico, um realiza respiração aeróbica e o outro fermentação. E aí, o que a gente tem que pensar? Pessoal, preste atenção que essa questão aqui às vezes embola. Toda vez que você escutar essa expressão na sua prova, autótrofos ou autotróficos, pensa nesse procedimento aqui de fotossíntese. Tá bom? Pensa na plantinha lá para ficar mais fácil. Pensa na fotossíntese. Aí eu te pergunto, na fotossíntese, a planta usa a luz, mas ela precisa usar a luz, mas ela precisa de um gás que está aqui na atmosfera. Que gás é esse? É o CO2, pessoal. É o gás carbônico. Pessoal, esse gás carbônico, ele está na forma inorgânica. Atmosfera. Ele não está na composição química de uma estrutura orgânica, como por exemplo dentro de um açúcar ou na carne que está aqui no meu corpo. Ele não está nesse sentido. Então, basicamente, quando a gente uma planta usa o CO2 da atmosfera junto com a luz, ela está usando ele na forma inorgânica. Agora, por exemplo, um organismo heterotrófico, um ser vivo heterotrófico, ele vai comer moléculas orgânicas. Eu tenho que comer um pedaço de pão, carne, fruta. Aí o carbono que eu vou comer no meu alimento, ele é um carbono orgânico. Ele está na banana, ele está na maçã, ele está no feijão, ele está no arroz, ele está na rúcula. Entendeu a jogada? Ele está na pizza. Então, olha só, respectivamente, o que eu vou ter? O autotrófico usando um carbono inorgânico, nessa ordem, e o heterotrófico comendo aí um carbono orgânico. É como se fosse isso de verdade. Por isso que o gabarito é a letra B de belo. Tranquilo, pessoal? Questão enjoada, né? Questão enjoada. Vambora, que estamos indo bem. 3. Estamos falando sobre a caracterização geral dos grupos. A gente não sabe se vai pedir bactéria, se vai pedir protoctista, se vai pedir fungo, animal, vegetal, não sei, mas a gente tem que caracterizar de forma geral. É isso que as questões estão cobrando aqui. Vambora. Analise as afirmações abaixo referente aos seres vivos. Item 1. Seres vivos relacionam-se e eles modificam o meio. Eles reproduzem sexualmente. Eles respondem aos estímulos do meio. E eles usam gás carbônico na produção de uma matéria orgânica. Ele fez 4 afirmações. Aí ele quer: são características comuns a todos os seres vivos. Todos. Quero saber se é bactéria, se é fungo, se é planta, se é alga, se é você, animal. Não quero saber. Eu quero saber o que tem que ser comum a todos os seres vivos. Primeiro, todos os seres vivos vão se relacionar e vão se modificar aí junto ao meio, né? Com o meio.
e modificam o meio. É verdade isso? Gente, isso aqui é verdade, tá? Todos os seres vivos realmente vão interagir entre si e realmente vão modificar o meio. Muitas bactérias, por exemplo, no seu pulmão, vai modificar o seu meio pulmonar. Não adianta, vai dar caô. Muitas algas no oceano pode dar um processo ali, às vezes, de eutrofização, uma proliferação de algas, não sei. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Até aqui o item 1 tá perfeito. Item 2. Todos os seres vivos, ele está dizendo que vai se reproduzir aí sexualmente. Quando ele fala isso, ele está dizendo que a reprodução tem que envolver o quê? Um ato sexual. Isso é verdade? Isso não é verdade, pessoal. Existem seres vivos que podem se reproduzir de forma assexuada. Então o 2 está fora. Olha o 3. Os seres vivos respondem aos estímulos do meio ambiente, né? Do meio. Sim, desde a bactéria, uma esponja do mar, um golfinho, um koala, um canguru, um protozoário. Gente, todos os seres vivos vão responder, até fisiologicamente falando, dependendo do estímulo do meio ambiente. Tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. O item 3, ó, perfeito. Item 4, galera, não desanima. Usam gás carbônico na produção da matéria orgânica. É verdade? Será que todos os seres vivos, todos, por exemplo, você é um ser vivo, você vai usar o gás carbônico para produzir matéria orgânica? Não. Quem faz isso aí é a planta. Entendeu a jogada? Então não é todo mundo. Tá? Então, ó, basicamente aqui, item 4 é furada. É furada. Então, pelo que eu percebi, item 3 verdadeiro. Item 1 também, somente 1 e 3, tá, pessoal? 1 e 3, aqui, ó, letra C. 1 e 3 realmente são as características comuns a todos os seres vivos. O item 4 e o item 2 não. Avançando, questão 4 caiu na FGV, hein? Ih, maneiro. Vamos lá. Para evidenciar algumas diferenças entre vírus, bactérias e protistas, os alunos deveriam completar as palavras que faltavam no quadro a seguir. Opa, desculpa. E beleza. Vamos lá, então. O quadro está aí, né? Vírus, bactérias, protistas. Se tem núcleo ou não, ó, presente e ausente. Se existe um ácido nucleico, já tivemos aula disso. Ácido nucleico é DNA ou RNA. E qual é o tipo de nutrição aí desse ser vivo. Vamos embora. Estou falando de vírus, bactérias e protistas. Lembrando que vírus não é célula. Vírus não é considerado, tá, ser vivo. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Assinale a opção que completa corretamente o quadro acima. Primeiro, pessoal, vamos completar esse primeiro espaço aqui. Tu pensa na palavra vírus. Acabei de te dar o bizu. O vírus, ele possui essa questão do núcleo? Existe esse conceito de núcleo para vírus? Pô, claro que não, né, galera? Irmão, se tu falar que tem, vamos dar um pause aí, né? Vai na igreja, pede a Deus e volta. Tá? Não existe esse conceito de núcleo. Isso aí está ausente. Não pode estar presente. Tem que estar o quê? Ausente. É a primeira palavra que tem que aparecer aí. Ausente. Bom, próximo buraco que tem aqui. Esse bagulho aqui louco. É o que isso aqui? Bactérias. Vamos lá. Bactérias, o núcleo está ausente. Certo. O núcleo está ausente na bactéria, porque é procarionte. O ácido nucleico de uma bactéria. A bactéria pode ter o que ali? DNA ou RNA. Concordo. Até aqui, beleza. Material genético, DNA ou RNA. De bola. ADN, pessoal, é a mesma coisa que DNA, tá? ARN é a mesma coisa que RNA. Tranquilo, zero problema quanto a isso. Existe ácido nucleico sim. Tá bom? Beleza, agora vamos lá. Esse último aqui são os protistas, né?
a gente chama atualmente de protoctistas, são as algas e os protozoários. E aí, como é que você acha que deve ser a nutrição de uma alga e de um protozoário? Será que é uma nutrição... Ó, tá ficando bonito, até aqui tá bonito. Será que é uma nutrição que é uma nutrição autotrófica e heterotrófica? Podem ser os dois. Ou você acha que os protistas só podem ser heterotróficos? Galera, o gabarito da 4 vai ser a letra A. Por quê? Porque os protistas são algas mais protozoários. E aí eu falei para vocês, protozoários. E aí eu falei para você lá no material, só você voltar lá em cima que você vai ver. As algas podem fazer fotossíntese. Se elas fazem fotossíntese, elas são autotróficas. O protozoário não. O protozoário tem que ir na pista pegar a comida dele mesmo. Aí ele é o quê? Heterotrófico. Tá bom, pessoal? Então o gabarito da 4. Letra A. Tá? Show de bola, pessoal. Vamos fazer a 5. Possuem características que os distinguem, formando os 5 reinos. No entanto, independente do reino a que pertençam, todos os organismos vivos mostram certas características. Julgue os itens abaixo. As características dos seres vivos. Vamos julgar então. Vamos julgar esse bagulho aí. Item 1. Dentre os 5 reinos estudados, todos os organismos são compostos por células que executam determinadas funções, simples ou complexas, que garantem a sobrevivência de acordo com a escala evolutiva da espécie. Pô, galera, isso aqui faz todo sentido. Olha só, eu chamo isso aqui de questão de find the mistake, né? Não sei falar inglês não, mas vamos lá. The mistake é o erro, né? É como se fosse isso. Acha o erro aí, cara. Mistake, desculpa. Meu irmão, se vira. Error, não sei como é que você vai falar aí. Irmão, acha o erro aí desse bagulho. Quando você estiver lendo um item, tenta achar uma palavra errada. A princípio, um tá certo. Tá? Vamos lá. 2. No reino planter, olha onde é que eu tô. Vegetal. No reino planter, os organismos são considerados procariontes, unicelulares. Meu irmão, tá na cara que isso tá errado. Se eu tô falando de reino vegetal, eles jamais serão procariontes, porque essa expressão procarionte é para bactéria, filho. E bactéria, você sabe que é reino que é Monera, com N de nariz. Monera. Fechado? Então, questãozinha errada aí. 3. No caso do reino protista, os organismos eles podem ser eucariontes, unicelulares e pluricelulares, além de poderem ser autótrofos e heterótrofos. Cara, tá certo. Lembra dos protistas, que são as algas e os protozoários? Realmente podem ser autótrofos ou heterótrofos, eucariontes unicelulares, ou seja, uma célula só, né? Um protozoário, por exemplo, tem uma célula só, ou pluricelulares. Tá certo, cara. Então, olha só, pelo que eu tô vendo aqui, 1 e 3, perfeito. Alternativas 1 e 3 corretas, gabarito, letra C de que... Nada, não vou falar isso não. Vamos lá, 6. Caiu na IBAD 2020. O ciclo dos seres vivos, deixa eu subir aqui. O ciclo dos seres vivos compreende o nascimento, o desenvolvimento, a reprodução e a morte. Referente às características gerais dos seres vivos, a reprodução pode ser do tipo assexuada ou sexuada. Vírgula. Essa última é conceituada como, ou seja, pessoal, ele quer falar especificamente da reprodução do tipo sexuada. Como que a gente conceitua uma reprodução sexuada? Vamos ver? Vamos lá, a reprodução sexuada ela é exclusiva, né? Ela é conceituada como exclusiva participação dos gametas com uma fecundação externa somente.
Errado, pessoal. Errado. Eu não preciso ter uma fecundação externa somente, não. Para quem não sabe, fecundação externa, por exemplo, é igual acontece nos peixes. A fêmea do peixe vai lá, deixa a ova, o macho vai lá e ejacula na água e aí encontra lá o espermatozoide. Ele não copula com a fêmea, entendeu? Isso seria um exemplo de fecundação externa. Então tá fora essa opção aí. Outra. É conceituada como dispensável, ou seja, você pode dispensar aí a participação dos gametas com fecundação interna somente. Pessoal, não tem como você dispensar a gameta, né? Se a reprodução é sexuada, tem que ter o encontro do gameta masculino com o feminino. Letra C. É exclusiva a participação dos gametas com fecundação interna somente. Errado, você não é obrigado a fecundar somente internamente, não. Tá? Eu te dei o exemplo dos peixes agora. Letra D. É exclusiva a participação de gametas, correto? Tem que ter gameta masculino e feminino, com fecundação interna ou fecundação externa. Realmente. Tá? Perfeito, isso aqui faz sentido. E dispensável? Não, é indispensável a participação dos gametas. É indispensável a participação dos gametas. Então, letra D é o nosso gabarito. Espero que vocês estejam entendendo. Olha a 7. Caiu em 2019 na banca CPCom. Utilizando seus conhecimentos sobre os reinos dos seres vivos, características gerais aí, né? Relacione corretamente, pessoal, as letras com os números a seguir. Então eu tenho reino planter, reino protista e reino monera, como X, Y e Z. E ele vai me dar 3 situações aí. A primeira é 1. Protozoários e ameboides, que são amebas, são representantes desse reino. Então eu já sei que o 1, que ele vai querer uma correlação, né? Ó, tá aqui embaixo. A correlação adequada está em qual alternativa? Vou mostrar para vocês, ó. A correlação adequada está em qual alternativa? Então eu tenho que ver o que o 1 combina. Se ele está falando que um é protozoário e ameba, eu penso em protista. Então, para mim, o 1, eu estou no Y. Tá? São organismos, e tem 2 aqui, ó. São organismos que realizam fotossíntese. São multicelulares e são eucariontes. Cara, se faz fotossíntese, eu entendo que o 2 é a planta, né? É o organismo X. Vamos ver o 3. Se faz sentido o que eu estou falando. Por enquanto está dando 1Y, 2X. Vamos ver o 3, reino monera. Vamos ver. Bacterioses. Opa! Bacterioses, né? Doenças, né? São causadas por organismos que fazem parte desse reino. Meu irmão, bacteriose, bactéria monera. Letra Z. Fechei aí. Qual é a correlação? 1Y, 2X, 3Z. Eu tenho 1Y, 2X, 3Z. Tenho. 1Y, 2X, 3Z é a letra C. Show? Vambora para 8. Não desiste não. Acelera o vídeo, hein, porra. Acelera o vídeo. Vambora. De acordo com os reinos dos seres vivos, relacione a primeira coluna dos reinos com a segunda coluna, constituição celular. Ah, beleza, vamos fazer isso então. Vamos embora. Monera, protista, fungi, né? Planta e animália. Tá tranquilo. Vamos relacionar com... São todos unicelulares. Letra B. São todos multicelulares. E letra C. Tanto faz. Pode ser uni ou pluricelular. Água. Vamos embora. Então a questão 8. Vamos ver como é que a gente vai relacionar isso daí. A primeira é o seguinte. Uma monera, que é o item 1, que é a bactéria, o que você acha? A bactéria, ela tem como uma bactéria ser multicelular, pluricelular, que é a mesma coisa? Não pode, galera, é impossível. Eu falei isso em aula, tá lá no PDF lá em cima. Então, o número 1, que é um reino monera, tem que ser unicelular, tem que ser letra A. 1 de cara, letra A. Se 1 de cara é letra A, eu já corto a letra D, eu já corto a letra C. Já me ajuda. Já não preciso, pelo gabarito, raciocinar o item 2. Porque, se você olhar o gabarito, o item 2 também é a letra A. Vamos ler.
Reino protista. Protoctista, algas e protozoários. O que tem ali? Algas e protozoários também são unicelulares. Ele deu lá o protista como letra A. Beleza, ele deu como letra A. Vamos ver o item 3. São os fungos, tá? Quem são os fungos lá que a gente falou? Aquele cogumelo, né? Orelha de pau e por aí vai. Os fungos, pessoal, cuidado. Os fungos não são unicelulares, não. Os fungos podem ser uni ou pluricelulares. Esse é que é o bizu, cuidado, porque senão você vai marcar que o 3 é a letra B como multicelular. Gente, ele até pode ser multicelular, mas você também tem fungos unicelulares. Opa, perdão, C, né? Aqui, ó, C. Eu acho que eu até citei para vocês a levedura, tá? É um exemplo de um fungo unicelular. Por isso que o 3 está com a letra C. Portanto, se o 3 está com a letra C, eu já consigo perceber que o gabarito vai ser a letra A. Tranquilo? 4, reino plantae, muito fácil. É multicelular ou pluricelular, tanto faz. Tá? E os animais, o reino animalia também são multicelulares, são formados por várias células, tá bom? Então ficou 4 com a letra B e a 5 também com a letra B, por serem multicelulares. Estamos acabando a nossa aula. Vamos para 9. Em relação aos seres vivos, analise a assertiva abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se forem falsas. Vamos então para a questão 9. Cadê? Find the mistake, né? As bactérias são seres unicelulares com núcleo celular. Meu irmão, parou. Não existe o nome núcleo protegendo o material genético. Não se fala em cariomembrana, ou seja, carioteca. Não se fala nisso para a bactéria. Pelo amor de Deus, a bactéria vai ter o DNA dela disperso no citoplasma. Irmãos, não tem como você errar uma questão dessa na prova, tá? Então a primeira aqui, de cara, a gente sabe que é errada, né? Ela é falsa. Não existe esse conceito de núcleo celular delimitado. Perfeito, falso. Segundo parênteses. As células animais diferenciam-se das células vegetais, entre outras coisas. Tá bom. Por não apresentarem parede celular e cloroplastos. Pessoal, isso aqui é verdade. Realmente a célula animal, a sua, por exemplo, ela não tem parede celular e nem tem cloroplasto. Tranquilo? Agora, a célula vegetal tem, para fazer inclusive fotossíntese. E lembra que a parede celular de vegetal é composta de celulose. Tranquilo? Então, nesse sentido, o segundo parênteses aí tá maneiro. Já deu F e já deu V. Deixa eu baixar aqui na pontinha. F e V. Agora vamos para o último aqui. Tem alguma sequência FV que a gente já vai eliminando. Ó. FV. FF já tá fora. FV pode. VF tá fora. FV, beleza. VV tá fora. Opa, já tá ficando melhor. Terceiro e último parênteses, tá? Os protozoários estão entre os organismos mais simples do planeta. Muitos causam doenças ao homem. Até aí tá certo, tá, pessoal? Até aí, realmente, o protozoário é bem simples mesmo. Muitos causam doença ao homem, tais como o plasmódio, que é o causador da malária. É verdade isso. O Trypanosoma cruzi, que eu falei que é o causador da doença de Chagas, realmente. E, por fim, o Clostridium tetani, causador do tétano. Pessoal, aqui é uma pegadinha mortal, que é o seguinte, eu não ensinei isso para vocês, mas é uma pegadinha. Quando você fala em tétano, realmente é o Clostridium tetani, mas o tétano é uma doença causada por uma bactéria, pessoal. O tétano é uma doença bacteriana. Não é uma doença, não é uma doença causada por um protozoário. Sacanagem, né? É sacanagem isso daí. Então, isso aqui é falso. Portanto, ficou falso, verdade, falso. Falso, verdade, falso.
letra D de dado. Tranquilo? 2015, questão da CEPERJ, número 10, é isso? 10 e 11 pra gente ir embora. Graças a Deus, meu filho, graças a Deus. Não desista, tá, pessoal? Tá acabando, não desista, pede a Deus, vai dar tudo certinho na sua vida. Vamos lá. Os seres vivos obtêm seus alimentos de formas diferentes. Alguns produzem seus próprios alimentos, um macete. Outros são incapazes de produzi-los. E outros, quando se alimentam, fazem a reciclagem da matéria da natureza. São conhecidos respectivamente como o quê? Pessoal, respectivamente quer dizer na ordem. Vamos embora. Alguns produzem os seus próprios alimentos. Quem faz isso? Quem produz o seu próprio alimento? De cara, não pode ser decompositor, não pode ser heterotrófico ou heterótrofo, não pode. Quem produz o seu próprio alimento só pode ser autotrófico. Já está aqui. Show! Então falou, outros são incapazes de produzi-los, ou seja, é o meu caso, eu não consigo acordar amanhã, depois de amanhã, 3 dias depois, para ficar aqui parado e vou produzir meu alimento. Não dá, eu tenho que partir para comer. Ou seja, se eu não consigo produzir o meu alimento, eu sou um heterotrófico. Então não tem como aparecer a palavra decompositores, eu sou um heterotrófico. Logo, o gabarito de cara é a letra E. Perfeito? Tranquilo, né? E por fim, só para você lembrar disso, alguns, né, quando se alimentam, fazem reciclagem da matéria orgânica. Pessoal, quem recicla a matéria orgânica, de fato, é um ser decompositor. É o que vai acontecer quando nós morrermos, né? Quando uma árvore morre, cai na floresta e tudo mais, o animal morre atropelado. Como é que você deteriora aquilo ali? Com fungos e bactérias. Isso você faz a reciclagem da matéria orgânica. E por fim, cuidado que essa questão aqui é uma questão danger, tá? Ela é sarcástica aqui, ela é perigosa, que é o seguinte. Olha isso, galera. Caiu na FGV, tá? As algas azuis. Aí tu, que delícia. Algas. Nossa, algas azuis. Aí tu, beleza, o Belo falou algas azuis, protoquitistas, vai estar tudo certo. Qual é o caô? O caô é o que ele afirmou no enunciado. Ele falou o seguinte: algas azuis são seres procarióticos, ou seja, procariontes. Toda vez que uma questão afirmar que uma alga azul é um ser procariótico e fotossintetizante, você vai entender que esse procariótico que ele está falando ali é uma bactéria. São as famosas cianobactérias. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, neste caso dessa questão, ele está afirmando que é um ser procarionte que faz fotossíntese. Principalmente nos oceanos, tá, pessoal? Que a gente encontra essas algas azuis aí. Então, nesse sentido, cuidado, porque segundo a classificação dos seres vivos, essas algas, já que são procariontes, elas são do reino Monera. Não vai marcar protista na prova. Nem planta, nem animal, nem fungo. Animal e nem fungo. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu encerro mais uma aulinha para vocês. Só faltam duas no sentido de 2 assuntos. Falar um pouco mais específico dos animais, falar um pouco mais específico dos vegetais. Beleza? Meus amores, muito obrigado mais uma vez. Comenta aí no vídeo se você gostou, se você não gostou, o que eu posso melhorar. Lembrando que essa aula, esse PDF, vai ficar disponível para você também. Os alunos estão me pedindo os PDFs, eu já estou enviando sem problema nenhum. É só me mandar um direct aí. Valeu? Desculpa pela regata aí, é que hoje estava muito calor aqui no Rio de Janeiro. Estou gravando agora de noite, então é isso aí. Espero que o áudio tenha ficado bom. E muito obrigado mais uma vez. Que Papai do Céu abençoe seus estudos. Um forte abraço. Compartilhe o canal com a galera aí, quem está estudando. Hoje é você, amanhã é o próximo. É teu sobrinho, é teu primo, é teu amigo. Tá? E vai dar tudo certo. Força na peruca! Vamos que vamos. Um forte abraço.